Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Olá, Deus abençoe você. Estamos iniciando mais um programa Nossa Igreja. O programa Nossa Igreja é um programa de partilha, de informação e de formação. Nós queremos falar um pouquinho, partilhar um pouquinho sobre a alegria de ser igreja, sobre as coisas que nós podemos celebrar, vivenciar, experimentar como igreja, com a vida de comunidade, de fraternidade, de oração. Falando em oração, nós queremos começar rezando, pedindo a graça de Deus sobre nós, rezando como irmãos, com fraternidade de irmãos, pedindo que Deus, que é Pai, nos abençoe, abençoe você que está nos acompanhando na sua necessidade e nos ajudando a viver a sua providência em todas as coisas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com essa oração nós iniciamos hoje com uma oração que, dentro do tema de hoje, nós rezamos algumas vezes. Nós estamos falando do terço, mais especificamente do terço dos homens, algo que se tornou comum no nosso país já há vários anos, tem acontecido, começou-se uma devoção, existe toda uma história dessa devoção, claro, na nossa igreja, mas a devoção do terço dos homens, o terço rezado pelos homens, é relativamente recente. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa devoção na nossa diocese de São João da Boa Vista. Essa devoção que foi se tornando forte dos homens rezarem o terço. Não para ser, os homens vão rezar sozinhos, separados, mas porque às vezes se tem aquela ideia de que os homens só ajudam na igreja nas coisas mais braçais, vamos dizer assim, ajudam a carregar as coisas, a organizar as coisas, nos trabalhos mais pesados, e os homens não rezam. Mas isso não é verdade, os homens rezam por suas famílias e rezam juntos. Então, criou-se o costume e a gente viu como isso tem acontecido de forma bonita, plena e grandiosa e como muitas pessoas têm feito isso, muitos homens têm feito. Então, o terço dos homens nós vamos conhecer um pouco mais através da reportagem que foi preparada pelo Ediene Zara e também no final da reportagem nós vamos acompanhar um conselho, um incentivo do Papa Francisco à importância de rezar o rosário, de rezar o Santo Terço. Vamos acompanhar com carinho. O Terço dos Homens é um dos movimentos que mais tem crescido na igreja em todo o Brasil. As paróquias da Diocese de São João da Boa Vista estão participando cada vez mais e os testemunhos não faltam. Em Mogi Guaçu, nossa equipe encontrou um dos precursores dos encontros, um retrato da fé e da devoção dos participantes. Ele começou dia 3 de setembro de 2008. E a partir de 2008, o senhor viu que o movimento começou a crescer? Quantas pessoas participam hoje, mais ou menos? Hoje, mais ou menos, mais de 100 pessoas. Essas pessoas vêm de toda a região ou são só aqui da paróquia do senhor mesmo? Só da nossa paróquia. E como é que tem sido os testemunhos de fé? O testemunho de fé tem sido muito positivo. Inclusive, também eu faço parte da coordenação lá em Aparecida. Todo ano sempre tem um acréscimo de homens que participam lá no Encontro Nacional do Terço dos Homens lá, né? Esse ano nós levamos mais de 80 mil homens. Com tanta gente envolvida no Terço dos Homens, é bom lembrar a mensagem gravada recentemente pelo Papa Francisco. Sigan adelante e nunca se apartem de la madre, como un chico que está junto a su madre y se siente seguro, así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. Nunca dejen el rosario, recen el rosario.
como lo pidió ella. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recen también por mí. Gracias. Não se distanciem da mãe, nos ensina o Papa Francisco. Eu costumo dizer que uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer é pedir benção, né? Benção mãe, benção pai. E quando a gente diz, né, a mãe fala, né, o pai fala, Deus te abençoe, a mãe fala, Deus te abençoe, como é bonito ouvir isso. Minha mãe, né, terrena, já está no céu, como eu sinto falta dela dizer, Deus te abençoe, meu filho, né? E como é importante a gente poder pedir isso para a nossa mãe do céu, né? Eu peço até hoje para minha mãe, né, que está no céu, me abençoa daí, minha mãe. E para minha mãe celeste também, que é Nossa Senhora. E a oração do terço é uma forma de pedirmos essa bênção de Nossa Senhora. Que nós continuemos pedindo, benção mãe, quando a gente reza o terço. E os homens pedem essa bênção de Nossa Senhora. Nós continuamos pedindo a bênção de Nossa Senhora, nós continuamos pedindo a bênção materna. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o Terço dos Homens, no próximo bloco nós vamos acompanhar a entrevista que o Padre Aguinaldo José fez com o Padre Denilson Seco, da Paróquia Santo Antônio, de Mogi Guaçu, que é o responsável do Terço dos Homens na Diocese de São João da Boa Vista. Então, no próximo bloco, fica conosco, a gente volta já já. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telão e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telão e Companhia. Contate-nos. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja. Estamos falando hoje sobre o Terço dos Homens, um movimento de oração, um movimento de homens em torno de Nossa Senhora, em torno da oração do Santo Terço. E os homens que rezam o terço, um movimento que se torna tradicional já na nossa igreja no Brasil, tem levado inclusive muitos homens, até em romaria, a muitos santuários marianos no nosso Brasil. Uma das mais famosas romarias, claro, em torno de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional de Aparecida. Quase 100 mil homens se dirigem para lá numa romaria nacional do Terço dos Homens, a Aparecida. Mas para conhecermos um pouco mais sobre esse movimento do Terço dos Homens, nós entrevistamos o responsável diocesano, o assessor diocesano do Terço dos Homens, que é o Padre Denilson Seco, da Paróquia Santo Antônio de Mogi Guaçu. Quem fez essa entrevista é o Padre Aguinaldo José. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você que está acompanhando o programa Nossa Igreja da Diocese de São João da Boa Vista. Eu estou aqui na cidade de Mogi Guaçu, na Vila Paraíso, na Paróquia Santo Antônio, ao lado do meu amigo, do meu irmão no presbitério, Padre Denilson. Ele que é diretor espiritual do Terço dos Homens. Esse movimento de espiritualidade que tem mexido com a vida das famílias, ajudando os homens a caminhar ainda mais com Jesus. Padre Denilson, obrigado por nos acolher aqui na paróquia, Santo Antônio aqui pertinho de nós, ele que protege as famílias, protege cada um que busca viver o sacramento do matrimônio também, e abençoa os homens com certeza. Obrigado pelo carinho, a sua saudação aos amigos que acompanham o programa Nossa Igreja. Ô Padre Aguinaldo, eu que agradeço aí pela acolhida, de você estar aqui conosco, né? E a gente poder falar um pouco aí da questão do Terço dos Homens, do trabalho que está sendo feito na nossa diocese. Então eu também dou a minha saudação, né, e que você possa aí rezar conosco, participar conosco também, tá? Desse momento tão importante aí no coração das nossas famílias, que está sendo o Terço dos Homens. A gente percebe, Padre Denilson, o Terço dos Homens conquistando o coração de tantas pessoas. A gente que viaja pela diocese vê quase todas as paróquias, ou muitas paróquias, tendo o Terço dos Homens.
Você está aqui na Diocese como diretor espiritual. Partilha conosco como está a caminhada. Vocês em breve farão o 4º encontro diocesano do Terço dos Homens. O que isso tem transformado a vida das famílias na Diocese? Então, Padre Irineu, está sendo muito importante para as famílias na Diocese. Nós temos aí muitos homens participando do terço e está sendo uma forma deles descobrirem a oração. Porque às vezes a gente vê assim mais as mulheres participando da igreja, né? Uma participação tão grande das mulheres na igreja, e aí o pessoal pergunta, e os homens, onde estão? Né? E agora com essa questão do terço dos homens, houve aí essa descoberta do homem, então, ao mesmo tempo, e na sua intimidade de estar rezando o terço. Dentro da nossa diocese, nós temos aí vários grupos de terço nas paróquias, várias paróquias que têm aderido. E o terço dos homens, ele tem ajudado muito nas paróquias, às vezes numa festa, numa quermesse, tem ajudado também numa Semana Santa, numa procissão. Tem muitas coisas que os homens têm feito aí através da oração do Santo Terço e ajudado ao mesmo tempo os padres nas comunidades também. E agora, para a nossa diocese, nós já estamos aí nos preparando, né, para o nosso 4º encontro diocesano do Terço dos Homens. E esse ano, especialmente, será na cidade de Tambaú, terra do padre Donizete, né? Então, uma grande alegria receber lá os homens do terço para rezar junto com o padre Donizete. Padre Denilson, amigos que estão acompanhando o programa Nossa Igreja, qual é a dinâmica da reunião do Terço dos Homens? Para quem não conhece, talvez você até deseja montar na sua paróquia um grupo também, um dia da semana, reunindo todos os homens da comunidade. O que acontece na reunião? Eles chegam na paróquia ou numa comunidade de bairro? Como é a dinâmica da oração do terço? Não é só a oração do terço, acontecem mais coisas nesse encontro dos homens? Sim, não é só a oração do terço, não. Os homens chegam ali, eles vão convivendo, eles vão conversando. O que mais é importante é essa convivência entre eles, né? E ao mesmo tempo, depois é feita uma oração do Espírito Santo também, e a oração do Santo Terço. Após a oração do Santo Terço, tem-se o Evangelho. Prega-se o Evangelho, fala-se um pouquinho do Evangelho do dia, tem-se uma consagração à Nossa Senhora também. Alguns grupos, às vezes tem algum sorteio, tem algumas imagens que peregrinam através desse grupo também nas casas, né? E o mais importante, né, é o homem se identificando ali dentro daquele próprio grupo, porque às vezes o homem ele vai em outras pastorais, ele acaba não conseguindo se identificar. Mas dentro do grupo do Terço dos Homens, ele acaba se identificando. Então é um amigo que vai chamando outro amigo, um amigo do trabalho, um companheiro, e assim eles vão ali se identificando. É muito interessante essa convivência que há entre eles. Mas a dinâmica em si é a oração do Espírito Santo, a oração do terço, o Evangelho propriamente do dia, o Evangelho do dia, né? E depois uma consagração à Nossa Senhora. Padre Denilson é o diretor espiritual do Terço dos Homens na nossa diocese. Padre Denilson, qual é o papel que você exerce na liderança desses homens, como diretor espiritual? O que você teve assim na sua vida de transformação, de amadurecimento, de crescimento, acompanhando esse movimento, né, com todos esses irmãos, de tantas paróquias, de tantas comunidades? Você que já fez e desenvolveu vários trabalhos na diocese e na paróquia, o que o Terço dos Homens tem trazido para você e qual é a sua função? Que tipo de trabalho você realiza como diretor espiritual? O que seria isso? Olha, Padre Guinaldo, o trabalho do diretor espiritual do Terço dos Homens é você acompanhar como que está o grupo, né? Às vezes você precisa ir até lá e acompanhar aquele grupo. Mas a gente tem uma liberdade em relação à própria paróquia, porque cada paróquia onde tem seu grupo, ela tem também o seu pároco. Então, o diretor espiritual ele não vai invadir a privacidade, ao mesmo tempo, daquele responsável, que é o seu pároco, para poder estar ali. Então, a gente tem procurado orientar os homens a terem obediência, né, em relação ao próprio pároco, porque não é só criar o grupo, fazer o grupo, mas depois o padre precisa de alguma ajuda, precisa de alguma coisa, e os homens acabam não fazendo aquilo, né? Então a gente tem orientado isso. Uma orientação que tem vindo também em relação ao próprio nacional, né, do Santuário Nacional,
que realiza aí todo ano o Terço Nacional dos Homens, no Santuário de Aparecida, é a oração pelas vocações, né? Para que os homens também rezem pelas as vocações, tá? As vocações sacerdotais, as vocações religiosas e as vocações até ao matrimônio, né? Porque o homem, através do Terço dos Homens, ele vai descobrir também e vai se valorizar dentro do seu próprio sacramento do matrimônio. Então, a orientação do diretor espiritual em relação ao trabalho do Terço dos Homens é fazer com que ele busque, então, através da oração, a obediência ao seu pároco, né? A oração ao mesmo tempo, e não esquecer de rezar pela a vocação, rezar pela a família. Padre Edenilson está aqui nos acolhendo hoje na Paróquia Santo Antônio, em Mogi Guaçu, diretor espiritual do Terço dos Homens. Eu queria perguntar para ele agora o que esse movimento tem feito de transformação na vida dos homens e das famílias. Se você lembra, é claro que aqui a gente não preparou essas perguntas, falando do coração, alguma história, algum testemunho que você viu em Aparecida ou aqui na Diocese, nos 3 encontros anteriores, ou na própria paróquia, alguma coisa assim que houve de transformação, de modo geral. E se você lembra de um fato, algum testemunho mais particular, para partilhar com a gente? Olha, o que eu posso partilhar com vocês, há um testemunho muito bonito agora do grupo do Terço dos Homens, né? Na cidade de Vargem Grande, né? É onde eles estão fazendo um trabalho ali junto a moradores de rua, estão fazendo um trabalho também, né, em relação ao povo que está ali necessitando. Na cidade de Andradas também eles fazem um trabalho no asilo, no lar. Então tem vários trabalhos assim de testemunhos do Terço dos Homens em relação à família, em relação também a um trabalho social. É uma coisa que a gente tem orientado também o Terço dos Homens. Sempre fazer um trabalho social dentro da paróquia. Não é só ir lá rezar e depois ir embora para casa, né? Não, eu tenho que também rezar, tenho que ter a minha participação na Eucaristia. O Terço dos Homens tem alguns testemunhos que a gente tem muito escutado em relação a isso, que muitos homens não iam à missa. E hoje eles acabam participando da Eucaristia. Então, um testemunho bonito de ver o homem participando da Eucaristia. Muitos homens que não liam na missa, tinham dificuldade para ler, então hoje estão lá, estão lendo, né? Fazendo leitura, proclamação da leitura, estão ajudando a liturgia. Então tem muitos testemunhos aí que a gente está ouvindo dos próprios homens, dessas mudanças que estão transformando o coração dessas pessoas, desses homens, tá? Então nós temos imensos testemunhos aí, tanto na parte social, essa parte caritativa aí do próprio Terço dos Homens, tá? Não são perfeitos de maneira alguma, tem as suas falhas, é claro, com certeza. Às vezes temos os grupos, né, e alguns pode ser que tenham os seus pecados, tenham as suas falhas, como todos nós temos. Mas graças a Deus, os homens têm procurado aí essa intimidade com Deus e permitindo que Deus transforme as suas vidas também. Padre Edenilson, obrigado pela acolhida aqui na paróquia, na sua casa paroquial, ao lado de Santo Antônio, padroeiro aqui da paróquia, da comunidade. Desejamos aí muita felicidade para você e para toda a equipe do Terço dos Homens. E eu encerro essa entrevista lembrando de São João Paulo II, que disse: quem reza, quem contempla os santos mistérios, reza os mistérios do Rosário, contemplam todos os mistérios da vida de Jesus através do olhar de Maria. Rezando o Rosário, contemplamos o mistério da vida de Jesus com o olhar de Maria. Que você possa, homem, mulher, criança, jovem, família, rezar o terço todos os dias, experimentando, através do olhar de Maria, o amor do coração de Jesus Cristo. Pois é, acabamos de acompanhar a entrevista com o Padre Edenilson. Inclusive eu quero frisar, lembra que eu disse para vocês que muitas romarias têm sido feitas em torno de Nossa Senhora, porque o Terço dos Homens tem tido o costume de fazer momentos, encontros de oração, com a oração do terço, com peregrinações nos santuários próximos. Os grupos fazem encontros dos terços dos homens. E os homens vão juntos, fazem momentos de peregrinação, de oração, de pregação. Na nossa diocese teremos um encontro diocesano, dia 6 de maio, como o Padre Edenilson já frisou e já convidou você no momento da entrevista. Eu quero reafirmar, dia 6 de maio, encontro do Terço dos Homens, a partir das 8 da manhã, no santuário, nosso santuário diocesano, Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú. Venha participar conosco. Para que a gente possa dar continuidade, no próximo bloco nós vamos ter a palavra
do nosso bispo diocesano com o evangelho deste final de semana. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telon e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telon e Companhia. Contate-nos. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, falando hoje do Terço dos Homens. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o trabalho que é realizado, o Terço dos Homens, a nossa devoção, a devoção do Terço dos Homens e o trabalho do Padre Denilson também, que é responsável do Terço dos Homens na nossa Diocese de São João da Boa Vista. Nós vamos ver agora a palavra do nosso Bispo Dom Vilar, uma reflexão do Evangelho deste final de semana para nós. Segundo domingo da Páscoa, celebramos a Páscoa com a presença do Senhor ressuscitado entre nós e cada dia desta oitava quis renovar esta certeza de que Ele está no meio de nós. Após 8 dias, Jesus ressuscitado confirma sua presença e vem junto aos discípulos reunidos e diz: a paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, também vos envio. E assim Jesus dá a todos a possibilidade daquele perdão dos pecados que Ele lhes transmitiu, dar também aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. E assim, neste domingo, que chamamos o Domingo da Misericórdia, por causa disso, porque o Cristo ressuscitado veio nos dar a sua paz e veio fazer da igreja, dos seus apóstolos, testemunhas da ressurreição, testemunhas desta paz, que querem dar o perdão, a reconciliação, o sacramento desta paz para todas as pessoas. Este também é o dia da comunidade, que se reúne para celebrar a sua fé em Cristo ressuscitado. Neste domingo, nós vemos ali a presença de Tomé, que num primeiro momento não se faz presente, e por isso ele, quando é avisado que o Cristo veio até a comunidade, ele diz que não crê. Eu preciso ver. E depois, quando Jesus aparece no outro domingo, então aí sim ele confirma: Tomé, toque aqui, não seja incrédulo, mas tenha fé. Felizes aqueles que creem sem terem visto. Tomé, que disse: meu Senhor e meu Deus. Neste momento também Jesus compreendeu a sua fragilidade e de não acreditar, porque não alimentou a sua fé, estando reunido em comunidade, fortalecendo a sua fé, agora teve esta oportunidade e vem de encontro à unidade de toda a comunidade. Assim se constrói a comunidade na fé em Cristo. E nos Atos dos Apóstolos, nós vimos a beleza daquela comunidade que crê em Cristo ressuscitado, que se faz uma coisa só. Todos colocam seus bens em comum e ninguém passa necessidade entre eles. É um exemplo, é um modelo até de uma comunidade cristã que acredita no amor recíproco. Como não lava pés, o Senhor que lavou os pés, mostrando que a sua missão neste mundo é um serviço, assim toda a igreja é chamada a servir. E os apóstolos reúnem ali os seus discípulos, reúnem todos aqueles que creem em Cristo e fazem a partilha dos seus bens, e ninguém passa necessidade entre eles.
Esta é a compreensão do dízimo, é a compreensão da partilha no serviço aos necessitados, como a Igreja do Cristo ressuscitado, em todos os tempos da história, se preocupa com as casas de misericórdia, com as creches, com os asilos, com o atendimento ao povo de rua, com os migrantes, os estrangeiros, com as necessidades tantas, porque a comunidade cristã não deve testemunhar a sua fé em Cristo ressuscitado, vivendo e curtindo a sua vida de grupo, mas abrindo-se à grande comunidade de toda a humanidade, onde Cristo ressuscitado veio semear esse amor de Deus para que sejamos uma só família de todos os povos. Que a comunidade cristã seja testemunha da ressurreição. Uma feliz Páscoa ainda para todos, continuando a viver em todos os domingos a fé na ressurreição. E que Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ouvir a palavra de Dom Vilar para nós, nos ajudando a refletir, a meditar o Evangelho desse final de semana. E queremos bendizer a Deus pela graça de podermos ter refletido hoje sobre o Terço dos Homens. E mais do que podermos ter refletido sobre o Terço dos Homens, queremos bendizer a Deus por este movimento e pelos homens que se dispõem a sair das suas casas toda semana para rezar o terço juntos, para serem instrumentos de oração num mundo tão necessitado de paz, de oração e de homens que assumam o seu papel também como construtores da sociedade, não só no sentido físico de trabalhadores, de homens de ação, mas também de homens de oração. Sendo homens de oração, quero desejar para você que também a sua oração se fortaleça hoje. O seu espírito de oração se fortaleça hoje, sua vida de oração se fortaleça também. Eu lembro que está aparecendo aí já o GC para que você participe conosco. Esse programa Nossa Igreja é feito com a sua participação. Entre em contato pelo Facebook, pelos meios de comunicação que aparecem aí na sua telinha, para que nós possamos fazer desse programa um programa interativo, feito com a sua participação. Afinal, o nome dele quer ser isso. Nossa Igreja é feito com a sua participação. As entrevistas, os temas, o que você gostaria que fosse tratado nesse programa, suas sugestões, suas críticas, entre em contato conosco, faça parte do Nossa Igreja, tá bom? E eu quero desejar para você todo bem, toda graça, toda alegria da presença de Deus. E como nós falamos tanto da oração do terço, eu quero terminar rezando com você a oração que no terço nós mais rezamos, que é uma oração à Nossa Senhora, pedindo que ela te abençoe, te guarde, que ela te fortaleça com a oração que nós aprendemos com o anjo, com Isabel, que nós aprendemos como igreja com a palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você e até o próximo Nossa Igreja. Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina.